Boa noite. É um prazer enorme mais uma vez estar aqui, tá? Nossa aula 2, aula 2 sobre pedagogia hospitalar. Para quem está chegando agora, meu nome é Rochelle Arruda, sou terapeuta ocupacional e pedagoga, mestre em psicologia e doutorando em psicologia. E o nosso tema de interesse é pedagogia hospitalar. Né? O que é que faz mesmo essa pedagogia hospitalar? O que é que esse profissional de pedagogia está xeretando dentro do hospital? É o nosso tema. Nossa aula 2 foi baseada em quê, meninos e meninas? Nas dúvidas do nosso grupo de estudo. Eu fiz ali um conjunto de todas as dúvidas que eu li de vocês e montei essa aula de hoje. Por isso que hoje é importante que vocês interajam lá no grupo, né? Para que eu fique sabendo de o que é que vocês estão de dúvidas. Então, em cima das dúvidas, a gente vai pensar hoje em quê? Na criança hospitalizada e na classe hospitalar. Então, nós vamos hoje conversar sobre as características dessa criança que chega a ser hospitalizada e o que é mesmo essa classe hospitalar e qual é a legislação que rege essa classe hospitalar no Brasil. Vamos lá? Vamos dar início? Então, a gente pensando em criança, o que é o normal de uma criança, gente? É brincar, é correr, é pular, é perguntar, é ir para a escola, é implicar com o coleguinha, é implicar com o irmão quando tem. Então, a criança por si só, ela tem uma energia de curioso. Eu brinco dizendo que a criança é muito mais pesquisadora do que aluno de doutorado, porque ela sempre quer saber o porquê das coisas. Mas quando eu tenho uma criança hospitalizada, eu vou ter uma criança com algumas características. Rochelle, ela tem que ter todas essas características aí? Claro que não, tá? Mas ela vai ter algumas dessas características. E eu, como profissional de pedagogia, preciso entender isso. A criança hospitalizada, a primeira coisa, ela tem uma ruptura. Ela vai romper com a rotina normal dela. Ela não vai mais para a escola, ela não está mais brincando com os coleguinhas, ela não está mais assistindo a televisão dela, ela não está mais fazendo a tarefa de casa, ela não está mais fazendo o esporte quando faz, o curso de línguas quando faz. A gente sabe que hoje a criança tem uma rotina bem preenchida pelos pais. Então, a criança hospitalizada rompe com essa rotina. E ela rompe com essa rotina indo para um lugar que não é dela, indo para uma cama que não é a dela, indo para um quarto que não é dela, indo para um lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas e com coisas muito ruins acontecendo, coisas que causam dor. Se isso é ruim para um adulto, ficar hospitalizado é ruim para um adulto, imagine para uma criança. Então, o que essa criança pode ter de sinais e sintomas por esse momento de hospitalização? Eu posso ter uma criança que vai me demonstrar ansiedade, angústia e insegurança. E não é só a criança, não, o familiar também. Ele vai ficar ansioso pelo que vai acontecer, o que está acontecendo, que doença é essa que está com meu filho, que eu vim para cá, ele estava só com uma febre, uma tosse, e eu pensei que ele ia tomar um medicamento na veia e ir embora, e o menino agora vai ficar internado 6 meses, no mínimo. Tá? Então, a família e a criança vão passar por esses processos de angústia, insegurança e de ansiedade. Ansiedade do que vai acontecer comigo aqui. Insegurança, quem vai mexer em mim, o que vão fazer, se vai doer, se não vai doer. Eu posso também ter momentos dessa criança com agressividade. Essa criança pode se tornar hostil ao contato com esses profissionais. Ela não conhece esses profissionais. E vê um profissional feio e ainda mais para fazer dor, então eu posso ser agressiva. Ela tá na realidade, eu nem gosto de dizer que ela está sendo agressiva, ela está se defendendo. Né? Eu posso ter criança que vai estourar transtornos emocionais, que vai estourar transtornos do sono, vai ter dificuldade para dormir, vai trocar o dia pela noite, que vai também ter transtornos na linguagem. Eu posso ter crianças com perca de peso, porque vai ter dificuldade de alimentar, que vai ter uma comida totalmente diferente da comida da casa dela. Comida de hospital, todo mundo diz que é ruim, né? Imagine não sendo a comida da mamãe, imagine sendo uma dieta
forçada. Eu posso ter crianças que vão estourar depressão, eu posso ter crianças que vão estourar regressão, elas já estavam num desenvolvimento bem legal para a idade dela, mas com o ato da hospitalização ela tem regressões no desenvolvimento neuropsicomotor. E eu posso ter crianças que vão ficar tanto tempo nesse hospital que vão ter atrasos também no seu desenvolvimento. Então essas são as características básicas de uma criança hospitalizada e que nós precisamos ficar atentos a essas características. Vamos para frente? Qual é a fundamentação legal, né, legislativa no Brasil, tá, para a classe hospitalar? Então, em 1994, na Política Nacional de Educação Especial, tá? Presta atenção, a primeira vez que a gente falou de classe hospitalar no Brasil foi na Política de Educação Especial. Ele vai definir, conceituar classe hospitalar como o ambiente hospitalar que possibilita o atendimento educacional de crianças e jovens internados que necessitem de educação especial e que estejam em tratamento hospitalar. Então, se chamou também de educação especial a educação voltada para as crianças hospitalizadas, em atendimento hospitalar, ok? Em 2002, foi elaborado um outro documento que também falava de classe hospitalar, mas acrescentava algo, falava de atendimento pedagógico domiciliar. Esse documento foi elaborado pelo Ministério da Educação e ele trazia estratégias e orientações para que esse movimento de classe hospitalar e de atendimento pedagógico domiciliar começassem a ser edificados no Brasil. Aqui no nosso próximo slide, a gente continua pensando, né, na fundamentação legislativa das classes hospitalares. Então, todos os estudantes, escutem bem, todos os estudantes em tratamento de saúde que estiverem matriculados em escolas públicas ou privadas e que temporariamente estejam impossibilitados de ir à escola, de frequentar as atividades de escola, eles têm o direito à pedagogia hospitalar, à classe hospitalar. Certo? E aí, na nossa lei de diretrizes e bases da educação, nossa LDB, também traz assegurado esse atendimento durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regimento hospitalar e, mais uma vez, em regimento domiciliar. Em regimento hospitalar, o nome já diz, é a criança que está em processo de internação. Em regimento domiciliar, é aquela criança que não está no hospital, mas ela não tem alta para as atividades de vida diária dela normal e atividades laborativas, e ela precisa ficar em internamento domiciliar. Então, ela também tem esse direito. São coisas diferentes, tá? São fluxos diferentes. Na próxima aula a gente fala sobre o atendimento domiciliar. Agora vamos pensar na classe hospitalar mesmo, tá? Essa criança que está passando por internação hospitalar e que vai ser atendida nesse hospital. O atendimento pedagógico dela é hospitalar. O que acontece no Brasil? Essa diretriz, ela dá um regulamento de que tem que existir a classe hospitalar, tem que existir o atendimento domiciliar, mas ela não estabelece, não deixa bem fechadinho as diretrizes. Como é que isso tem que ser feito? Isso ficou muito solto na legislação e faz com que a gente tenha experiências muito diversas no Brasil. Então, cada município, cada estado se organiza da maneira que bem entende e forma o seu fluxo da maneira que bem entende, e a gente acaba tendo experiências muito plurais no Brasil. Tem um lado positivo, mas também tem o lado negativo de a gente encontrar locais onde não tem, né? E aí é onde está nosso papel aqui de se não tem, mas tem internação pediátrica de longo prazo, é direito. Então vamos cavar esse espaço e vamos colocar a lei para funcionar. Então, né, de quem tem o direito à classe hospitalar, a gente já falou. Quem tem o direito à classe hospitalar são crianças e adolescentes em internação hospitalar por longo período. Tá? E o que eu trago aqui para a gente pensar e ler o artigo 4 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Nesse artigo, o que ele diz? É assegurado o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de competência federativa. Tá claro, gente, é lei. E se é lei, cumpra-se. Mas para cumprir, precisamos lutar. Então, a gente vai ter no Brasil municípios que têm hospitais pediátricos, mas que não têm esse setor estabelecido no hospital, instalado no hospital. Qual é o nosso papel? É lutar por isso, é fazer valer os nossos direitos. Vamos para frente? Como eu falei nas diretrizes, a gente não tem no Brasil um manual para que os hospitais leiam e vejam como é que ele precisa montar esse fluxo pedagógico de atendimento. Mas, se a gente for ler aí a galera que está pesquisando sobre isso, escrevendo sobre isso, a primeira coisa que você entende é que geralmente tem uma universidade por trás, com o curso de pedagogia por trás, movimentando esse hospital. Como é que essa rotina vem se estabelecendo, né? Como é o fluxo de atendimento pedagógico no hospital? Primeira coisa que eu preciso entender. Ora, o pedagogo tem que entender que o hospital tem entrada de pacientes e saída de pacientes. Saída por óbito, saída por alta. Entrada todo dia. Todo dia entra paciente novo. Essas entradas precisam ser olhadas. Eu preciso, como profissional, ter uma rotina na minha carga horária de ver quem são essas crianças que estão entrando. A partir disso, eu também preciso ter na minha carga horária uma rotina de reunião com a equipe. É essa equipe de saúde que vai me informar quem é a criança novata que pode, né, que é encaminhada, que eu quero receber de braços abertos essa criança, tá? Então, qual é a criança que a equipe de saúde responsável deu ok, essa criança você pode levar. E eu também tenho que ter o entendimento que a criança que não está no ok é porque a condição de saúde dela não permite. Então, é a condição de saúde da criança que não permite. Não é porque a equipe não quer. Ah, não vou encaminhar, não. Você vai pensar besteira, não, esse menino. Não pode. Não é porque o pai e a mãe não quer. Não pode. Nós precisamos conscientizar os pais que é direito da criança estudar. E que aquilo dali vai fazer muito bem àquela criança. Inclusive, a gente tem pesquisas dizendo que crianças que vão para a classe hospitalar recebem alta mais rápido. Olha aí que legal, tá? Então, recapitulando, eu preciso entender quem são essas crianças que estão dando entrada. Eu preciso conversar com a equipe sobre essas crianças e saber quem essa equipe indica, quem essa equipe caminha para o atendimento. Depois disso, eu preciso compreender que doença é essa, que patologia é essa que essa criança tem. Eu preciso entender quais são as limitações que essa patologia está trazendo para essa criança, quais são as limitações que essa medicação que essa criança está tomando está trazendo para essa criança. E eu preciso também respeitar a rotina hospitalar dessa criança. Quando essa criança está hospitalizada, ela quebrou com a rotina lá de fora do hospital, lembra que eu disse isso? E entra em uma nova rotina hospitalar. O hospital tem todo o protocolo. A criança não vai usar a roupa dela, ela vai usar a roupa do hospital. A criança vai ter o horário da alimentação com aquela alimentação feita exclusivamente para ela, dentro da dieta dela. A criança vai ter um momento de procedimentos invasivos. A criança vai ter um momento do medicamento, ela tem um momento do banho. Eu, como profissional da pedagogia, eu não posso interferir nessa rotina. Eu tenho que, com a minha carga horária, me incluir dentro dessa rotina sem atrapalhar a rotina de cuidados com essa criança, de cuidados hospitalares com essa criança.
Então, além de compreender a doença da criança, a patologia da doença, eu preciso compreender em que rotina hospitalar essa criança está, para que eu não atrapalhe o andamento do tratamento dessa criança. Junto com isso, eu também preciso articular o meu diálogo com o diálogo da escola que essa criança está matriculada. Eu preciso entender quais são os conteúdos que estavam sendo trabalhados com essa criança lá na escola regular no qual ela está matriculada. Eu preciso adaptar esses conteúdos. Rochelle, a pedagogia vai trabalhar só conteúdo curricular desse menino? Não, tá? Não. Ela vai trabalhar outras coisas, porque na escola a gente também trabalha outros aspectos. A gente trabalha os aspectos socioemocionais na escola também, a gente trabalha aspectos afetivos na escola também, e no hospital não vai ser diferente. Mas eu preciso entrar no diálogo com a escola para que eu saiba que conteúdo essa criança está tendo lá e que conteúdo eu posso adaptar conforme aquele momento daquela criança, para que numa possível alta o meu parecer pedagógico já esteja lá na escola e a criança volta para o seio da escola dela com tudo organizado, né? Com as coisas já nos seus padrões. Então eu preciso entender que tudo que eu faço de conteúdo curricular com essa criança está em sintonia com a escola que essa criança está matriculada. Tanto faz se a escola é privada ou se a escola é pública. Cada município vai ter suas rotinas e seus fluxos. Lembra que eu disse que não tem uma diretriz, um manual para seguir? Então a gente tem esse rebolado. Cada município tem seu fluxo de contato e de diálogo entre hospital, setor da classe hospitalar e setor pedagógico da escola, da Secretaria de Educação daquele município ou da Secretaria da Coordenação Pedagógica da escola privada. Então, o que é ser professor nas ambiências hospitalares? Tá? Eu trouxe uma citação que eu gosto muito e ela sempre me toca quando eu leio. O que ela vai falar desse ser professor? O ofício do professor apresenta diversas interfaces dentro dos hospitais, gente. Interfaces políticas, pedagógicas, psicológicas, sociais, ideológicas, mas nenhuma delas é tão constante quanto o da disponibilidade de estar com o outro e para o outro. Então, a profissional que está nas ambiências hospitalares, a pedagogia, ela precisa ter uma escuta sensível. Eu acho que é uma das características primordiais. E quando eu falo de escuta, eu não estou falando só de audição, tá? Eu estou falando dos nossos sentidos muito aguçados, nossas percepções muito aguçadas para aquela situação. Porque sempre vai ser um momento de dor. A passagem por internação hospitalar nunca é um momento de prazer. Ela é sempre um momento de dor. Então eu tenho que usar muito do meu processo empático para respeitar essa dor alheia. Eu tenho que usar muito do meu processo empático para entender a morte. É você atender uma criança hoje, segunda-feira, e na terça, quando chegar, o colega falar, você começa a arrumar as coisas para atender aquela criança, e o colega falar que essa criança foi a óbito. Então você também precisa trabalhar muito bem com a morte. E aí, eu acho que a ética, né, que foi o meu terceiro pontinho aí, a ética ela é usada em todos os nossos ambientes, mas na saúde ela é muito cobrada dos profissionais, tá? A ética na saúde ela é muito vista, ela é muito cobrada dos profissionais da saúde. E quando a gente está dentro dessas ambiências de saúde, então nós precisamos muito pensar nesses processos éticos, tá? Eu acho que a gente contemplou muito das dúvidas de vocês hoje com esse slide, tá? Eu quero deixar alguns recados. Hoje é segunda, eu vou postar a aula, né? A gente vai ver a aula. Até quarta vocês colocam as dúvidas. Quarta eu vou colocar um roteiro de estudos, uns questionamentos para a gente fazer os diálogos de quarta até domingo, ok? E vamos estudar, gente. Vamos abrir esse campo, vamos abrir essa área. Vamos ver esse profissional da pedagogia nos ambientes hospitalares. Eu quero dizer que não é fácil quando a gente chega, os outros profissionais
ficar olhando assim meio que estranho, dizendo mais um aí para brincar com os meninos, mais um aí para atrapalhar o tratamento. Mas depois que o setor se instala e que começa a se ver a importância da aprendizagem, como essa criança se empodera, como ela melhora a autoestima, como ela melhora a tristeza, aí a gente começa a ver o poder da aprendizagem, o poder da educação com essas crianças tão merecedoras de afeto, de carinho, de atenção e de empatia, tá? Vamos abrir esse campo para a pedagogia, que é um campo lindo, é um campo maravilhoso de atuação, muito gratificante, e eu estou esperançosa que nesse nosso grupo de estudo muitas pessoas vão se encantar com essa área, tá, meninas? É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite.